Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10. Irmãos, eu quero falar sobre milagre hoje. Você crê em milagre? Você crê que Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente o mesmo? Deus não muda? Então, se Jesus curou no passado, Ele cura hoje ainda? E amanhã vai continuar curando? Sim. Cura espiritual, cura emocional, na mente, nas emoções, cura no corpo físico também. Então Deus é poderoso, irmãos. E nós precisamos falar sobre isso. E eu achei propício hoje, porque nós vamos entrar nos 21 dias a partir de amanhã, no propósito de jejum e de oração. Então, eu creio que nesses 21 dias, nós não vamos sair lá na frente do mesmo jeito que nós vamos entrar. Então eu quero ativar a sua fé hoje. Hoje eu quero ativar a sua fé, para que você creia no sobrenatural de Deus. Curva a tua cabeça por um instante. Vamos orar mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que te dê revelação. Em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, nós mais uma vez te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos separados aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor é bom, meu Pai, aleluia. Ó Deus, nós te damos liberdade mais uma vez, para que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Leva a nossa mente cativa ao senhorio da Tua palavra, Deus. Atrai o nosso olhar ao Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais. Fala conosco, nos dê revelação, entendimento das verdades da Tua palavra. Ativa, Senhor, a nossa fé para receber do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Então nós vamos ler Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 10, do 10 ao 16. Quero falar sobre o poder do milagre. Porque o milagre, ele não manifesta poder somente na vida daquele que tocou no milagre, daquele que foi alcançado, daquele que recebeu o milagre, seja ele em qual for a área da sua vida. O milagre, quando ele acontece, ele gera um impacto e um peso espiritual na sua vida e na vida da pessoa que está perto de você. Talvez aquela pessoa que não crê em Deus, talvez aquela pessoa que perdeu a esperança, que já não acredita mais, talvez aquela pessoa que está com o casamento destruído, presa em vícios e precisa de uma libertação. Quando essa pessoa, ela vê o milagre, ela contempla o milagre acontecendo na sua vida, essa pessoa será despertada também. E ela será também, os olhos dessa pessoa, será também atraídos para o Pai. Diga amém. Isso é tremendo, irmãos. Então, o poder do milagre, o milagre ele é poderoso, ele é muito abrangente, ele não para tão somente em você, ele vai tocar quem está perto de você também. Ele vai contagiar aquele que está perto de você também. Porque quando nós somos tocados por um milagre, Douglas, o desejo do nosso coração é falar. Nós queremos testemunhar, nós queremos dizer, olha o que Deus fez na minha vida. Olha, estava assim a minha situação, olha o que Deus fez. Ele pode fazer na sua também. Então a igreja de Deus, ela precisa crer no milagre, ainda nos dias de hoje. Vamos ler esse texto e eu quero mostrar algo que aconteceu na igreja para você. Glória a Deus, diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga. Onde ele ensinava? Numa sinagoga. E veio ali uma mulher possessa, diga possessa, de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada. Quantos anos, irmãos? Sem de modo algum poder endireitar-se. Verso 12. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Verso 13. E impondo-lhe as mãos, o que Jesus fez? Aleluia. Ela imediatamente se endireitou
e dava glória a Deus. A mulher fazia o que, irmãos? Dava glória a Deus. Então ela recebeu o milagre na igreja e ela glorificava o nome do Senhor. Esse dar glória a Deus aqui é audível. As pessoas que estavam lá estavam contemplando o milagre também, sim ou não? O milagre foi só na vida dela? Não. Atingiu e alcançou todos que estavam lá na sinagoga também. Aleluia. Verso 14. Diz assim: o chefe da sinagoga, indignado, esse aqui é o religioso, de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Verso 16. Por que motivo não devia livrar deste cativeiro, ou seja, desta prisão, em dia de sábado, esta filha de Abraão, essa pertencente à igreja, aleluia, da família de Deus, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Tremendo demais. Queridos, para mim, uma das curas mais extraordinárias da palavra de Deus. E eu vou te mostrar o porquê. Isso atraiu demais o meu coração. O texto que nós lemos aqui nos mostra uma cura extraordinária, um milagre do Senhor, que gera um impacto na vida daquela mulher que recebeu, mas também causou um alvoroço na congregação. Todos que estavam ali contemplaram aquela maravilha. Amém? O texto nos mostra que a cura extraordinária dessa mulher que vivia possessa, a Bíblia fala, possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos. A Bíblia está nos mostrando. 18 anos esta mulher estava cativa, estava aprisionada, possessa, dominada pelo diabo. Um espírito maligno estava dominando a vida desta mulher. E a Bíblia fala que ela andava encurvada, de modo nenhum conseguia endireitar-se. E eu fiquei refletindo nesta passagem, e eu me lembrei da mulher do fluxo de sangue, lá de Marcos capítulo 5. Nós não vamos lá no texto. Mas o que me fez lembrar? A Bíblia fala daquela mulher, e eu trouxe para aqui, eu apliquei a fala nesse texto. E eu fiquei imaginando, porque se a Bíblia aqui está dizendo que, contudo, ela teve 18 anos com aquilo e não conseguia resolver, me dá um entendimento que, assim como a mulher do fluxo de sangue, essa mulher também havia tentado de diversas formas resolver o problema de saúde dela naquela ocasião. Talvez ela tivesse procurado os melhores médicos daquela ocasião, talvez remédios, simpatias daquela época, não sei. Mas se a Bíblia diz que ela estava há muito tempo daquela forma e não conseguia resolver, se endireitar, é porque ela havia tentado. Se ela não conseguia, porque ela tinha tentado resolver. Mas a Bíblia mostra que durante 18 anos ela não teve sucesso nenhum nas suas tentativas. Nenhum. Ela não teve êxito. Ela não foi bem sucedida. E aí sabe o que nos chama a atenção? É que essa mulher, ela é uma mulher presente na vida da igreja. Olha, para você ver o que acontece. O que pode acontecer na vida da igreja. Por quê? Ou ela era uma visitante naquele lugar, mas a Bíblia mostra ela na sinagoga. Ela estava lá. Então a sinagoga aqui é o lugar de adorar a Deus. É o lugar do culto. É o lugar também de congregar.
de exaltar o nome do Senhor. As pessoas congregavam ali, se reuniam naquele lugar. Não era o templo, mas era como se fosse um local talvez parecido com esse aqui de tamanho, onde as pessoas iam e tinha também uma montagem pronta para que um mestre da palavra pregasse, expôsse as escrituras, ensinasse, e eles pudessem então adorar a Deus no sábado. Amém, meus irmãos? Quantos estão comigo? Então a sinagoga, assim como você está aqui hoje, é o lugar de congregar, era o lugar de receber a palavra, a direção de Deus. Então aponta para a igreja nos dias de hoje. Aleluia. Mas todavia algo acontece ali. Quando Jesus ele realiza aquele milagre, as autoridades religiosas daquela época, eles se levantaram contra. E eles indagaram. E eles disseram: olha, poxa, não é certo se curar em 6 dias? Tem que vir aqui na sinagoga para receber cura 6 dias da semana. No sábado não pode. Aí, irmãos, aqui entra agora algo extraordinário. Nós vamos começar a nossa palavra. Quero te mostrar algo extraordinário. Então Jesus está aqui quebrando um costume religioso, porque ele está trazendo algo acima da religião. Jesus, ele cumpriu toda a lei, irmãos. Ele não veio fazer isso de propósito, ele veio cumprir toda a lei de Moisés. Então, quando ele vem e os religiosos falam: não pode curar no sábado, e ele cura, ele não está confrontando, ele quer mostrar o padrão da graça de Deus. Ele quer mostrar aquilo que a cruz veio transmitir. A cruz vai quebrar os rituais e trazer a vida do Pai, e trazer o relacionamento do homem com Deus sendo restaurado, sem rituais. Agora você pode adorar diretamente ao Senhor. Então Jesus ele vem mostrar um padrão mais excelente. E esse milagre no sábado transmite também uma urgência de Deus. Jesus está mostrando a urgência de transmitir um novo evangelho. Jesus vai trazer um novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho é esse? Que urgência era essa daquele dia, pastor? Era a urgência de se ministrar a mensagem da cruz, que a Bíblia diz que é loucura para muitos, mas para nós, poder de Deus para a salvação. E Jesus vem trazer essa loucura, vem trazer aqui um desafio, gerar dúvida nos religiosos daquela época. A mensagem da graça, do perdão dos pecados, ela é poderosa. E ela vem, Douglas, para restaurar a comunhão do homem com Deus que havia se perdido. E a religião não tinha o poder de fazer isso. Não tinha. Senão não precisava Jesus morrer naquela cruz. Então, quando Jesus chega e quebra o sábado com um milagre, ele está falando: eu valorizo as pessoas. Eu vim cumprir um propósito. E o meu propósito é reconciliar o pecador com Deus, perdoar os seus pecados, cobrir os seus pecados com o meu sangue. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso. Mediante a lei, Jesus não poderia ter curado aquela mulher. Então, olha que mensagem maravilhosa. O evangelho da graça nos leva a refletir que o mais poderoso, a mensagem mais poderosa é a conexão do homem com Deus, através da restauração, do perdão dos pecados, do verdadeiro arrependimento gerado pela palavra de Deus e da libertação genuína que o Senhor veio trazer. Diga amém. Aleluia. Isso Jesus falou. Olha, quando ele falou: o que é mais interessante? Você não dá assistência ao seu boi lá, quando ele precisa no sábado? Então por que você dá assistência para um boi no sábado, se precisar, e você não socorre uma mulher que está presa há 18 anos? Você não entendeu o que Deus quer fazer ainda. Deus valoriza pessoas. Deus valoriza arrependimento. Deus valoriza, irmãos, a conversão das almas. Deus valoriza, irmãos, o verdadeiro e genuíno arrependimento das obras mortas. Deus valoriza a reconciliação
do homem com ele, através do perdão, através da cruz de Cristo. E aí Jesus vem e opera esse milagre de forma extraordinária. Mas eu quero ministrar 3 coisas rapidamente para você, que esse milagre ensina para nós hoje, para os dias de hoje. Qual que é a primeira coisa, pastor? Esse milagre extraordinário me ensina, em primeiro lugar, para você que anota, em primeiro lugar, você vai aprender com esse milagre na sinagoga, que é importante estar presente nas reuniões da igreja. E eu ministro isso com o propósito de aconselhar você. Pega firme nos 21 dias. Existe um poder liberado quando a igreja se reúne com propósito. Eu fico sentido quando os irmãos faltam no culto. Veja, as cadeiras poderiam estar ocupadas, estão vazias. Por quê? Porque o culto, você pode entrar de uma forma e sair de outra. Porque a palavra é viva. A palavra é viva. Em apenas, olha, a mulher sofreu 18 anos. Eu acredito que a cura não durou 18 segundos. Talvez eu possa falar pela minha vida. Tem pessoas que entram em um culto como esse para ouvir uma palavra, com um sofrimento de mais de 10 anos. Em uma palavra de 40 minutos, você sai transformado. A palavra de Deus é viva, irmãos. Foi assim que mudou a minha vida. Foi assim que restaurou o meu casamento. Foi assim que eu recebi de Deus uma família. E eu estou aqui em cima desse púlpito, ministrando para você. Por isso Deus me chamou, porque eu acredito que ainda hoje, quando nós nos reunimos dessa forma, a palavra é liberada, milagre acontece. Ei, esse milagre foi extraordinário. Eu vou te mostrar qual foi as áreas que esse milagre tocou, mas vamos lá. Vamos lá, quero te falar, é importante participar das reuniões. Aqui era o lugar de reunir, a sinagoga. Jesus estava ministrando a palavra. Olha isso, a palavra estava sendo compartilhada. Os irmãos se reuniam com o propósito de ouvir a palavra. E olha, irmãos, deixa eu te falar algo. Existem lutas nas nossas vidas que estão fora do nosso alcance. Você já tentou demais com as suas forças, mas você ainda não deu conta que você não consegue resolver. Ela tentou de todas as formas se endireitar, mas não conseguiu. Mas em uma reunião, onde ela ouviu a palavra de Deus, ela foi transformada. Ela foi curada. Você precisa acreditar nisso nos dias de hoje ainda. Essa palavra tem poder para os dias de hoje. Diga amém. Somente na presença de Deus como igreja é que alguns milagres podem se manifestar. Existem milagres e provisão de Deus que é liberado exclusivo no dia do culto, no dia da reunião da igreja. Está pronto. Deus falou, esse milagre vai ser liberado no culto. Está pronto. Por quê? Porque eles vêm para me adorar, mas eu quero abençoar eles. Então existem milagres que estão prontos para ser liberados nos dias da reunião da sua igreja. A despeito da enfermidade, 18 anos. E aí nós aprendemos algo importante sobre o culto. Essa mulher, ela tinha uma dificuldade, a coluna é algo sério. E ela andava encurvada. Mas a Bíblia mostra que ela continuou indo à sinagoga. Talvez essa mulher não morava tão perto, mas ela não deixava de ir lá no seu culto, no meio do sofrimento, tentando resolver o seu problema. Ela continuava congregando. Ela saía da sua casa e ia em direção à sinagoga. E se isso está registrado na palavra, tem valor para hoje. Como as pessoas podem desvalorizar isso? Se ela fez dessa forma e aconteceu assim, está escrito, é para hoje também, meu irmão. Enquanto houver quem pregue, essas verdades são mais atuais do que nós reunidos aqui, como igreja.
Amém, queridos? As limitações desta mulher não impediu ela de participar do seu culto, de ir ao seu culto. Sabe, irmãos, eu fico indignado como pastor. Porque qual que é o meu desejo? Já falei, é que os irmãos cresçam em Deus, cresçam na palavra, no entendimento, para que você não seja enganado pelo diabo, pelo inferno, para que você testemunhe a glória do Senhor. Aqui é o lugar onde a palavra, ela alimenta a sua fé. Nós alimentamos a fé ouvindo a palavra. Então, às vezes, irmãos, nós deixamos de ir congregar por algo tão simples. Eu não quero te constranger, mas é verdade. Às vezes uma dor de cabeça tira um irmão de um culto. Um mal-estar. Talvez ficou triste com alguma situação. Era o dia de ir para o culto, mas ele se rende, ele fica em casa. Só que tem milagre exclusivo para o culto. Só que tem uma palavra que é exclusiva para aquele dia, que você vai perder. Olha que interessante. Então, esse milagre, ele vem nos ensinar isso. É importante nos reunirmos na presença de Deus. Não sacrifique as reuniões da sua igreja por qualquer coisa. Eu sei que existem lutas. E algum dia você não vai poder vir por algum motivo que seja mais grave. Mas existem alguns motivos que não deveria ser impedimento. E que às vezes para o que Deus quer fazer na sua vida. Então, essa mulher tinha um problema muito grande. Mas ela estava onde Jesus estava presente. Pastor, Jesus está presente no culto ainda hoje? A promessa é essa. Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Você crê assim, irmãos? Aleluia, eu creio dessa forma. E é por isso que há muitos anos eu não deixo de congregar. Como o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, nos ensina. Pode projetar para mim Hebreus 10, 25? Então acredite, há uma batalha no mundo espiritual. Eu acredito que o diabo tentou resistir a essa mulher muitos anos. Porque a Bíblia diz que ela era possessa de um espírito. E isso aponta para um domínio do diabo, do inferno. Então ele, de alguma forma, tentou impedir que o milagre acontecesse. De diversas maneiras. E eu acredito que o diabo trabalha da mesma forma ainda hoje. Muitos irmãos não vêm ao culto, não vai na sua reunião de célula, não participa das campanhas da igreja, porque o diabo resiste e ela não se posiciona. Simplesmente aceita, achando que é algo comum, sendo que ela vive uma vida espiritual. Simplesmente aceita e fica paralisada. Então, quero te falar, em nome do Senhor Jesus, permaneça firme na rocha, aconteça o que acontecer. Permaneça firme. Não negocie o seu culto por qualquer outra coisa. Irmãos, a minha mãe sabe disso, mas eu vou falar, ela está aqui me ouvindo. Se fizer a festa de aniversário dela no dia de domingo, o filho dela não vai. Eu sou o mais novo. Não vai. Porque isso não é mais importante do que o meu culto. O primeiro dia da semana para nós é as primícias, é o domingo. Não é a segunda, não. Domingo eu não negocio com nada, é o dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? Não é mais o sábado, o dia do Senhor, não. Eles não entendiam, é o domingo. Jesus ressuscitou que dia? Qual que foi a Páscoa? Qual que foi o dia da ressurreição? Então como que é sábado? O dia do culto é domingo, irmãos. O dia mais importante do crente é domingo. Anota aí na sua agenda. O dia mais importante da minha vida é o dia de domingo. É o primeiro dia da semana, irmãos. É o primeiro dia. Não é amanhã, não, é hoje. E hoje você está dando a primícia. Você está entregando o primeiro para Deus. A Bíblia diz que o primeiro consagra todo o restante. Aleluia. O autor de Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Olha, há tanto tempo atrás, o autor dessa carta já estava exortando o povo. Quer dizer, aqui já tinha gente faltando na reunião. E o pastor já se importava, como nos dias de hoje. Que ele está falando, irmãos, não deixe de congregar como alguns fazem. Não faça isso. Vamos ler o texto todo? Hebreus 10, 25. Olha lá, você já leu, né?
Aleluia. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se o dia se aproximava lá, imagine hoje. Que o Senhor volte e nos pegue reunidas aqui. Em nome de Jesus. Nós vamos dar um glória a Deus bem forte junto aqui e ser arrebatado. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto. Primeiro, você aprendeu que é importante congregar porque acontece milagre na congregação. E mesmo que não seja na sua vida, vai gerar um impacto espiritual em você. E que Jesus está no meio da congregação. Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto e com esse milagre é que não importa o tempo não limita o poder de Deus, melhor dizendo. O tempo não pode limitar o poder de Deus. A mulher estava enferma, possessa durante quantos anos, irmãos? Maior idade. Meu filho tem 12, e eu já achei que já passou rápido demais. 12 anos. Aliás, que demorou, na verdade. Você olhar para trás e falar, nossa, 12 anos já foi. E 18? Deixa eu falar algo para você. Eu fiquei pensando, né? Sabe que quando você está envolvido numa coisa muito boa, você vai para o encontro com Deus, você chega sexta-noite. Quando dá domingo que acaba, fica a gente chorando, querendo ficar lá ainda. Mas já... Nós levamos pessoas já para casa no final que não queria sair de perto da gente. Mas já acabou, passou tão rápido. Você vai chegar lá no dia do lazer da igreja, por volta das 8h30 da manhã. Quando chegar às 5 horas, você vai falar, poxa, mas já passou. Tudo que é bom, passa rápido. Você está envolvido, você está feliz, você está alegre. Doutor Maurício, aquele dia passou muito rápido a hora. Quando eu olhei no relógio, já tem que ir para o culto. Aleluia. Ainda bem que a rapa da picanha veio na minha sacola. Ele colocou, aleluia. Deus é bom. E eu comi no outro dia ainda. Deus é maravilhoso. Mas coisa boa passa rápido demais. Demais da conta. Agora, irmãos, o negócio quando é ruim, dura uma eternidade. Quando você está passando por um vale, por uma luta, parece que não acaba mais. Um dia parece que é uma eternidade. Agora, imagine uma mulher presa pelo espírito imundo durante 18 anos. 18 anos. Meu Deus do céu. É muito tempo, você concorda comigo? Um problema que talvez para ela nem tinha jeito mais. Então, o médico aqui que escreveu esse livro, Lucas, ele faz questão de relatar o tempo que a mulher ficou doente. E quando ele faz questão, a Bíblia não está lá, tudo que está na Bíblia não é por acaso. Quando Lucas escreve, e ele fala, e ele era médico, e ele diz assim, 18 anos, ele especificou. Ele não fala o nome da mulher, mas ele fala o tanto de tempo que ela ficou doente, possessa de um espírito imundo. Então, nada na Bíblia é por acaso. Quando ele coloca a quantidade de anos, o que está acontecendo aí, pastor? Ele está falando para nós hoje, ei, permaneça firme. Para Deus não importa o tempo. Aguenta, vai passar. Deus é o dono do tempo. Então, ele faz questão de mostrar que não existe tempo que limite o poder de Deus. Talvez não aconteceu ainda o que você espera, mas vai acontecer. Permaneça, continue, não para. A Bíblia está falando que foi 18 anos. Talvez para você vai ser mais rápido, para uns é mais rápido, para outros demora um pouco mais, mas eu quero te falar, vai acontecer, meu irmão. Deus é maravilhoso. Aleluia. Sabe outra coisa interessante que nos chama a atenção? É que Jesus chama aquilo de enfermidade. De enfermidade. Então, na Bíblia existe distinção entre doenças e enfermidades. Se você for estudar,
você vai ver que essas duas coisas são distintas. Quando a Bíblia fala de doenças, ela está se referindo a uma origem patológica. É isso que está acontecendo. As doenças patológicas, elas têm a ver com a herança de doenças físicas do nosso corpo, porque nós fomos concebidos do pecado. Então, nós somos sujeitos a esses tipos de doenças. Agora, as enfermidades, quando a Bíblia menciona enfermidades, a palavra enfermidades é porque tem a ver com a sua alma, tem a ver com as emoções, são doenças emocionais, doenças e problemas que está ali na sua alma, prejudicando o seu homem interior e está levando enfermidade para o seu corpo físico. E muito mais, no caso dessa mulher, se estendeu para a vida espiritual também. Então eu quero te mostrar algo importante aqui. Essa doença, ela tem 3 aspectos. Essa doença, ela era no corpo. Quem é da maturidade no espírito? Ela era do corpo, mas ela era uma doença da alma e também do espírito. Uma doença, ela pode ser do corpo, da alma ou do espírito. Como eu falei, doenças são patológicas, pode alcançar seu corpo físico. E enfermidades pode ser algo espiritual na sua alma, na sua vida espiritual. Algo que o diabo está tentando controlar na sua vida. E a Bíblia está mostrando isso. Então, no corpo. Por que no corpo? Porque a Bíblia fala que Jesus chamou ela. E quando Jesus liberou a palavra, ela não se endireitou. Mas a Bíblia diz que quando Jesus impôs as mãos sobre ela, rapidamente ela, de forma milagrosa, endireitou a sua coluna. Então isso mostra que ela voltou ao normal. Jesus tocou onde nela? No corpo físico. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo, na alma. Por que essa doença era da alma também, pastor? Primeira coisa que você vai observar, se essa mulher, ela andou 18 anos encurvada, e ela não conseguia se endireitar, ela tinha facilidade para olhar para frente ou para cima? Por quê? Porque a coluna comanda isso também. Então, imagine uma pessoa prostrada, uma pessoa de cabeça baixa, oprimida pelo diabo, que a Bíblia diz cativa, possessa, durante 18 anos, sem esperança, procurando tentar resolver sua situação, não conseguia, de jeito nenhum. Então ela estava de cabeça baixa, ela não olhava para frente e nem muito menos para cima. Isso mostra que ela era uma pessoa oprimida. E a opressão é onde? Na sua alma. E a Bíblia mostra que logo em seguida o toque é na alma também, porque ela glorificava o nome do Senhor. Mas agora ela glorificava olhando para você. Antes ela não conseguia olhar nos seus olhos, mas agora ela consegue te olhar. Ela olhou para você e falou: Deus fez um milagre na minha vida. Ela podia agora olhar para o céu e falar: Pai, graças eu te dou, porque o teu milagre me alcançou. Então ela dava glórias a Deus. A cura dessa mulher foi extraordinária. E espiritual, pastor? Por que tem um aspecto espiritual também? Porque, segundo as palavras de Jesus, a mulher estava possessa. O diabo estava mantendo ela presa. Isso aqui era um cativeiro espiritual. Ela estava presa. Ela não conseguia se libertar. Então, se a Bíblia fala que essa mulher foi oprimida pelo diabo, estava possessa de um espírito, durante 18 anos, tá? O médico Lucas fez questão de contar tudo nos mínimos detalhes, para mostrar para mim e para você que essa mulher não nasceu assim. Não era patológica, não era apenas uma doença no corpo físico, não era só da alma, mas era espiritual, porque Jesus precisou colocar a mão na cabeça dela.
Eu penso que naquele exato momento, aquele espírito imundo que trazia aquela mulher cativa, deixou a vida dela. Ela foi liberta. As cadeias foram quebradas. As correntes malignas foram arrebentadas. E agora ela poderia ter uma vida digna. Como Jesus falou, o bom pastor vem dar vida e vida em abundância. Quem recebe, diga amém. Então a origem desta mulher, da doença desta mulher, era também no espírito. O diabo conseguiu tocar a coluna daquela mulher durante 18 anos para envergonhar ela, tirar ela do convívio social normal. Quantas pessoas não estão na rua uma hora dessa, irmãos? Dormindo na rua, mas que não poderia estar, mas porque deu uma brecha, o diabo entrou e aprisionou aquela pessoa. Talvez em um vício, em uma decepção, um espírito de loucura, levou aquela pessoa para a rua. Muitos têm família, mas preferem estar na rua. Se você ir lá no texto do Gadareno, você vai ver que esse cara tinha família, mas ele preferia ficar no meio dos sepulcros. Se cortava. As cadeias não prendia porque a força dos demônios no corpo dele era muito grande. Tirava a roupa. Alucinado, gritava. Espírito de loucura, de possessão demoníaca. Então, estou falando isso para te mostrar que o diabo toca também no corpo físico, na alma e também no espírito. A sinagoga, a igreja do Senhor, onde se ouve a palavra de Deus, é lugar de receber cura no corpo físico. Diga amém. É lugar de receber transformação na alma. E é lugar de milagre espiritual também, de ser tocado no seu espírito. Então, veja, o tempo, os 18 anos, não pôde separar esta mulher do milagre, do poder de Deus. Então, continue crendo. Eu não sei quanto tempo você está orando por algo, mas quero te falar, continue. Não deixe de frequentar a sinagoga, seus cultos. Não deixe de congregar. Não deixe de participar com os irmãos. Não deixe de orar, de buscar a Deus. Vai chegar. Deus é bom. Ele tem visto toda a sua vida e toda a sua luta. Continue acreditando. E por fim, cadê o tecladista? A terceira coisa que esse milagre nos ensina é que primeiro Jesus chama. Ele te chama. Depois é que ele te endireita. Tem gente que fala, eu não posso ir para o encontro com Deus porque eu ainda sou viciado nisso. Não posso ir para uma igreja porque eu ainda pratico isso. Minha vida está errada. Quero te falar, se tu conhecer alguém assim, você fala para essa pessoa, o Senhor só está te chamando, é o primeiro passo. Só ouça a voz dele te chamar. Ele só está te chamando, só isso. Vamos imaginar a cena agora. Vamos entrar aqui no meio do texto. Jesus está lá na sinagoga. Vem comigo, vamos viajar junto nas escrituras. Concentra aí, esquece quem está do seu lado. De repente, de longe, o coração de Jesus palpita, porque ele vê sofrimento de longe. E gente que está buscando libertação, cura, milagre, que acredita nele, de muito longe. Sabe por que eu estou falando isso? Porque naquela ocasião, se você estudar, você vai ver que as mulheres sentavam nos últimos lugares na sinagoga. Elas não podiam sentar nas primeiras cadeiras, na frente. E mais, havia uma cortina que separava. E aí a Bíblia fala que o mestre chamou. É interessante, né? Ele percebeu aquela mulher. E eu acredito que ele sabia que ele ia fazer aquilo naquele dia. Ele estava ali para isso. Por isso que eu falo, tem dia que é algo específico que ele vem fazer na congregação. E às vezes era para você, ou é para você. Era para aquela mulher.
Aquela mulher teria um registro para toda a eternidade nas Escrituras. E para nós hoje, de exemplo. Então Jesus vê de longe o sofrimento daquela mulher. E é interessante que com Lázaro morto há 4 dias, cheirando mal, de longe ele fala: Lázaro, vem para fora. E a palavra entra naquele túmulo, palavra viva do Pai, e desperta aquele defunto, elimina as bactérias, os fungos que estavam comendo aquela carne, e coloca aquele homem de pé. Só que, por que ele não fez o mesmo com essa mulher? Por que não deixou ela lá no canto dela e falou: olha, a mulher lá da última fileira, Deus está te curando, recebe a cura aí. Mas a Bíblia diz que ele fez questão de chamar, mandou trazer ela na frente onde ele estava, e ele queria colocar a mão nela, ele queria tocar naquela mulher, irmãos. A mulher contemplava os últimos bancos. Jesus discerniu que aquela enfermidade era espiritual, sofrimento, 18 anos. Ele não queria apenas falar, mas ele queria deixar um ensinamento. Ele queria ensinar para nós a importância de estar na sinagoga. Ele queria mostrar para nós que o tempo não nos separa do milagre. Ele queria mostrar para nós que Ele está te esperando de braços abertos. Ele está te chamando, Ele está chamando muitas pessoas, como me chamou. Olha, é você, vem, eu estou disponível. Então Ele está ensinando, eu chamo. Quando você se aproximar de mim, eu toco na sua vida e eu mudo ela para sempre. Eu tiro a vergonha, eu faço você olhar para frente, eu faço você olhar para cima. E mais, eu calo a boca dos religiosos. Eu calo a boca daqueles que falou que a sua vida não tem jeito, que você veio de uma família que não presta. Eu calo a boca daquele que te humilhava por conta da sua prisão. Muitas das vezes tentou sair como ela fez. A Bíblia diz que ela tentou resolver de todas as formas. Ela tentou de todo jeito resolver o seu problema, mas não conseguiu. E Jesus está falando: primeiro eu chamo, depois eu endireito, fica tranquilo. Sou eu quem conserto a sua vida, mas o que eu quero de você é que você venha. Jesus falou que aquele que for até Ele e pedir água, Ele dá água para beber, que sacia toda sede e que faz jorrar águas vivas para toda a eternidade. E os detalhes de Lucas aqui é algo minucioso, é um processo. Deus mostra claramente. Lucas fez questão de falar. Jesus chamou ela, trouxe à frente. Somente depois que ela chegou que Ele operou o milagre. Então tem muitas pessoas que é por isso que nós fazemos encontro com Deus e convidamos. E nós vamos jejuar por isso 21 dias. Porque tem pessoas que, assim como eu, precisam ir nesse retiro, como eu fui. Na minha casa, Deus poderia simplesmente bradar e transformar a minha vida, mas Deus me chamou porque Ele me queria na congregação, porque através do meu milagre Ele vai tocar a vida do outro que está precisando. E é por isso que existe igreja. Ele quer contagiar. Albert falou que Ele faz em nós para fazer através de nós, por isso que transborda. Então era isso que estava acontecendo, irmãos. Amém? Fica de pé aí no seu lugar. Eu vou orar por você. Por enquanto eu quero só o teclado aqui. Por enquanto nós vamos refletir em algumas coisas mais aqui. Hoje é interessante que não mudou. Não deixa o diabo te enganar. Deus ainda continua chamando primeiro, depois operando o milagre.
não mudou, a congregação ainda é lugar de milagre. Sabe que nossa mente ela é prisioneira de coisas naturais, mas um milagre espiritual pode mudar a sua vida inteira. Uma libertação pode mudar a sua vida inteira. Uma palavra revelada no seu espírito muda a sua vida inteira. Muda seu comportamento, muda seu jeito de falar, muda seu posicionamento, muda tudo. Você passa a contagiar as pessoas perto de você. Amém. Feche os seus olhos por um instante. Pessoal do louvor, aleluia. Com os teus olhos fechados. Quantos irmãos vão posicionando? Você que está aqui, Deus já te chamou. Você já está no meio da congregação. Deus é o dono do tempo. Não se preocupe. Não retarda, Senhor, a sua promessa. Deus não retarda a sua promessa. Deus é o dono do tempo. Ele sabe a hora certa de agir, o momento exato que é necessário fazer. Talvez você pode falar: eu estou perdendo a esperança de ir congregar, de buscar a Deus, porque você ainda busca por algo que Deus pode fazer na sua vida. Mas quero te falar, Ele realmente quer fazer. E não importa o tempo, permaneça. Um milagre na sua vida vai impactar a vida de muitas pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão falar: poxa, mas não era aquele ali o encurvado, o que carregava um peso nas suas costas, que era preso nas drogas? Não era aquele depressivo, retardado, louco, que bebia e saía insultando as pessoas? Não era aquele marido ou mulher infiel, adúltero, porque não faz mais? Não era aquele viciado no jogo que perdia tudo, porque deixou de fazer? E as pessoas vão olhar e não vão entender. Poxa, fulano de tal era preso na prostituição, vivia nos prostíbulos. O que aconteceu? Que ele sumiu daqui dessa área. Você vai falar: irmão, quando você encontrar, deixa eu te falar, Jesus me chamou e eu obedeci, eu fui até Ele e Ele me endireitou as minhas veredas, endireitou a minha vida. E agora que eu estou pronto, que eu estou olhando para frente, eu estou olhando para o alto, Deus tem me capacitado para levar cura aos oprimidos, a levar salvação aos cativos, libertação aos algemados. Vem, Espírito Santo, nesta hora, em nome de Jesus, muda situações neste lugar, muda as circunstâncias de adversidade. Endireita agora, opera milagres neste lugar, vem, Senhor, vem mudar histórias, vem mudar contextos, vem operar transformações. Oh Espírito Santo, eu invoco o Teu nome agora, eu invoco o Teu poder neste lugar. Toca agora, Senhor Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Quantos tem algo que tem buscado de Deus nesses dias? A irmã está aqui na frente. Fica aqui, minha irmã, que eu quero orar por você. Fica aqui. Eu quero desafiar você a fazer como a mulher que ouviu a voz de Jesus. Você tem lutado contra o que na tua vida? O que tem se tornado obstáculo para você? Eu quero que você saia do seu lugar como a mulher saiu e venha aqui na frente. O Senhor está aqui. Seja ela qual for a dificuldade, a luta que você tem passado. Congregação, sinagoga é lugar de milagre. Chega para perto de mim que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Oh Espírito Santo,
Oh Espírito Santo. Os irmãos estendam as mãos para cá, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, move o teu poder neste lugar. Move o teu poder neste lugar. Comece a falar agora. Qual que é o teu problema? Você precisa ser liberto. Fala para Jesus agora. Fala para Ele: Senhor, quebra essa algema agora da minha vida. Me liberta deste mal agora. Oh, Espírito de Deus, move as tuas águas. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, muda a minha vida. Senhor, transforma a minha vida espiritual. Oh Deus, sara a minha alma. Sara a minha alma. Toca nas minhas emoções. Em o nome de Jesus, fala. Comece a falar. O Espírito se move através das nossas palavras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, na autoridade do teu nome, eu autorizo agora, Senhor, cura agora e restauração no corpo físico, na alma e no espírito, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Toca agora, Espírito Santo de Deus. Coloca a mão se é no teu corpo. Coloca a mão onde é a tua enfermidade agora. Em nome de Jesus eu libero uma palavra de cura agora. Espírito Santo, move agora. Em nome de Jesus, opera agora. Em nome de Jesus, toca na alma agora. Libera a tua cura agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem: saia desta vida, saia deste lugar agora, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua provisão agora, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia. Diga: eu recebi cura. Diga: eu recebi provisão nesta noite.